Por onde começar com os vikings? Esses caras eram geralmente retratados como sendo pessoas cruéis e selvagens que navegavam pelos muitos mares em busca de riquezas, terras e novos assentamentos a conquistar. Embora isso seja parcialmente verdade, isso não conta a história completa dos vikings. Por exemplo, acima de tudo, os vikings eram comerciantes, não assassinos de sangue frio. Embora a vida dos vikings esteja muito bem documentada ao longo da história, sua cultura estava repleta de mistérios que ainda não foram resolvidos quase 1000 anos depois. A cada dia surgem novas questões sobre os vikings e seu estilo de vida, e hoje vamos cobrir vários dos segredos e mistérios sobre os vikings que nunca foram completamente explicados. Tais como essas pessoas conseguiram se estabelecer nas terras inóspitas da Groenlândia e descobriram a América 400 anos antes de Colombo. A Pedra do Sol dos Vikings. Uma das lendas mais misteriosas dos vikings é a história da Pedra Solar Ilusória. Esta pedra tem sido mencionada em inúmeras histórias ao longo dos anos, mas permanece um mistério até os dias de hoje. Disse que os marinheiros teriam usado esta pedra para guiá-los na direção correta, mas não sabemos como esta pedra teria funcionado para eles. Durante centenas de anos acreditou-se que a pedra foi mágica, mas considerando que a maioria de nós não acredita no reino da magia, não sabemos realmente como esta pedra os teria ajudado. Enquanto navegavam pelo mar, os vikings provavelmente teriam usado vários métodos de navegação. Alguns pesquisadores acreditam que teriam usado o sol, assim como os caminhos de animais migratórios, como pássaros ou baleias, para orientar seu caminho. Esses animais provavelmente teriam ajudado a guiá-los até a Islândia, Groenlândia e até a América do Norte. No entanto, descobertas recentes também sugerem que eles poderiam ter usado relógios solares ou outras invenções rudimentares para ajudar a orientar seu caminho. Mas, independentemente disso, a misteriosa pedra solar continua a aparecer em histórias sobre vikings, com a pedra essencialmente funcionando como uma espécie de bússola mística. As histórias originais desta pedra mística datam do reinado do rei norvegiano Olav II. As muitas histórias sobre a pedra sugerem que ela teria abrigado algum tipo de poder místico, mas foi dito que a pedra pode ter sido simplesmente algum tipo de cristal que teria sido usado para manipular a luz e, por sua vez, guiar o caminho dos vikings. Uma teoria afirma que a pedra poderia ter sido um corte especial de cristal de calcita. Nos tempos modernos, esses cristais tornaram-se populares por sua capacidade de dividir a luz em vários comprimentos de onda, criando um efeito de arco-íris sempre que a luz brilha através deles. As pedras são geralmente claras e podem criar alguns efeitos impressionantes quando mostradas diretamente ao sol. Se isso for verdade, os vikings podem ter usado os raios solares em um espectro de cores como uma forma de se orientarem ao redor do oceano quando não havia terra à vista. Isso também pode explicar por que tantas pessoas pensavam que a rocha era mágica. Basta pensar, você está de volta no ano 1000 e não sabe praticamente nada sobre ciência, tecnologia ou física. Do nada, um viking se apresenta e mostra uma estranha rocha clara que é capaz de projetar arco-íris através de uma sala a qualquer momento, usando nada além do poder do sol. Isso seria uma loucura, certo? Pode ter sido daqui que vieram as histórias da misteriosa pedra solar. As pessoas simplesmente não conseguiam entender como a luz podia ser projetada a partir de uma pedra e formada tão incrível, então eles assumiam que era algum tipo de bruxaria ou magia. O único problema com um cristal como este é que ele não poderia ter sido usado durante a neblina ou chuva, o que provavelmente explica porque os vikings também teriam confiado em animais migratórios para guiar seus caminhos. Tudo isso é apenas uma teoria, mas poderia fazer sentido. Navegação com o compasso do crepúsculo. Quando o sol se punha e os vikings ficavam na escuridão, eles ainda precisavam de uma maneira de se orientar para a segurança. Os cientistas afirmam que aqui é onde um estranho disco de madeira teria se mostrado benéfico.
Estes discos foram encontrados já em 1948 na Groenlândia, com muitas pessoas afirmando que teriam pertencido aos vikings e poderiam ter ajudado a guiá-los na escuridão da noite. Até agora encontramos apenas uma parte de um desses compassos, mas uma equipe de pesquisadores fez o melhor para recriar o resto do compasso e tentar descobrir como os vikings o teriam usado. No momento, honestamente, não temos ideia para o que ou como o compasso teria sido usado. No entanto, uma equipe de pesquisadores de uma universidade juntou suas mentes e desenvolveu uma maneira de determinar a localização do Sol utilizando nada mais do que o compasso, uma pedra solar e alguns gravetos. Ao fazer isso, eles descobriram que uma pedra solar ou um cristal poderia ter sido colocado no topo de um bastão, que teria sido colocado no centro deste compasso de madeira. Ao fazer isso, eles foram capazes de aproveitar a luz suficiente e determinar a localização do Sol, assim guiando os vikings muito depois do anoitecer. Quando essa teoria foi testada, os pesquisadores descobriram que eles eram capazes de determinar a localização do Sol com uma margem de erro de apenas 4 graus. Isso é seriamente impressionante para uma peça de tecnologia tão primitiva. Imagine isso, ser capaz de se orientar durante toda a noite usando nada mais do que um bastão, um disco e uma pedra. Esses caras podem ter nascido mais de 1000 anos antes de nós, mas parecem ter possuído conhecimentos com os quais nem podíamos sonhar. Isso só serve para mostrar. Não importa o quanto você possa pensar que é inteligente, sempre há alguém lá fora que poderia ser mais esperto que você a longo prazo. A espada de Ulfbert. Um viking não seria nada sem uma espada, certo? As espadas dos vikings receberam os nomes de espadas de Ulfbert. E isso porque a palavra Ulfbert foi escrita nas lâminas com o nome colocado entre duas cruzes. Essas espadas eram incrivelmente incomuns na época e parecem ter sido criadas centenas de anos no futuro, pois eram peças de arte absolutamente incríveis. Essas espadas foram cruciais para os vikings e suas inúmeras invasões. Elas eram algumas das espadas de maior qualidade do mundo e eram inigualáveis por qualquer arma que uma força inimiga pudesse usar contra eles. Essas espadas podiam cortar um humano como uma faca quente através da manteiga. Elas eram seriamente afiadas e muitas permanecem afiadas até hoje, centenas de anos depois. A qualidade dessas espadas era tão alta que os humanos só poderiam criar tal espada novamente 700 anos mais tarde, no século XVIII. As lâminas não eram muito macias e nem muito quebradiças, tornando-as perfeitas para afiar e atravessar pelas aldeias. As espadas eram reservadas para a maioria dos guerreiros de elite e teriam sido incrivelmente caras na época, considerando o quão ricos e valiosos os metais preciosos teriam sido. Não sabemos muito sobre essas misteriosas espadas, mas a maioria dos pesquisadores acredita que o nome que lhes foi dado teria sido um primeiro nome franconiano, ao invés do nome das próprias espadas. Não temos certeza disso, mas as espadas permaneceram em sua maioria inalteradas ao longo dos anos e teriam sido criadas entre o século IX e XI. Isso significa que seria altamente improvável, praticamente impossível, que todas elas tivessem sido criadas pela mesma pessoa. Não sabemos de onde veio o nome, mas os historiadores dizem que o nome poderia ter sido atribuído a um membro importante da Igreja Católica Romana. O nome poderia ter pertencido a um clérigo ou até mesmo um mosteiro, simplesmente não sabemos. O que torna o nome escrito nessas espadas tão misterioso é que temos textos e documentos históricos da igreja da época, mas ninguém com o nome Ulfbert jamais foi mencionado. No momento existem milhares de espadas como esta que foram encontradas em toda a Europa e em outras partes do mundo. O problema é que elas se tornam tão populares e valiosas que estão amplamente disponíveis como falsificações. No momento, só conhecemos cerca de 170 dessas espadas que são genuínas, mas há mais centenas na natureza que foram criadas mais recentemente. Algumas foram encontradas até mesmo em parte da Ásia, levando os pesquisadores a acreditar que os vikings podem ter viajado muito mais longe do que jamais poderíamos imaginar.
O mais incrível é que as cópias são quase de tão alta qualidade quanto as originais. Há apenas algo neste desenho que torna essas espadas quase indestrutíveis. A Mulher de Heavening. Uma das peças mais notáveis da história que vem dos Vikings é a famosa escultura conhecida como a Mulher de Heavening. Esta escultura mede apenas 4,6 centímetros e provavelmente remonta aos anos 800. O que torna esta figura tão surpreendente é que seu corpo é bidimensional, embora sua cabeça seja tridimensional. Isto é diferente de qualquer peça de arte da época, e há poucas esculturas em forma humana que tenham saído da história nórdica. Não sabemos para que esta figura teria sido usada, mas muitos pesquisadores acreditam que ela poderia ter sido presa a uma corrente e usada como uma peça de joalheria. Quando a peça foi descoberta pela primeira vez, os arqueólogos acreditavam que poderia ter sido uma representação da deusa Freya, embora, depois de olhar muito mais perto nos próximos meses e anos, isto seja bastante improvável. Eles perceberam que a escultura tinha características que representavam tanto o homem quanto uma mulher. Então, parece altamente provável que a escultura tivesse sido de uma deusa, pois as deusas míticas daquele período teriam tido características bastante extremas de um gênero ou de outro. Seria incomum para eles mostrarem as características de ambos. Acreditamos que a colocação das mãos poderia representar fertilidade e, considerando que a escultura não usa nenhum tipo de protetor de cabeça nem segura nenhuma arma, é muito provável que seja uma mulher que teria trabalhado ao lado de Odin, provavelmente uma donzela escudeira. Os Vikings da Groenlândia. Finalmente chegamos aos Vikings da Groenlândia. Sabemos que os Vikings provavelmente morreram por volta do século XV e que, para muitos deles, seu lugar de descanso final seria a Groenlândia. O evento final documentado na história dos Vikings ocorreu em 1408 e conta a história de Sigrid Bjornsdottir e Thorstein Olafsson se casando. Depois disso, parece que muitos dos vikings retornaram à Europa, embora não tenhamos ideia dos motivos pelo qual eles teriam feito isso. Eles tinham conseguido viver os elementos mais duros por mais de 400 anos, no entanto, de repente chamaram isso de desistência e voltaram para a Inglaterra sem um momento de aviso prévio. A história dos vikings na Groenlândia nos leva de volta aos anos 981, quando Erik, o Vermelho, começou a estabelecer o seu primeiro assentamento lá. Não sabemos por que ele chamou o assentamento de Groenlândia, pois estava coberto de gelo e, naquela época, muito parecido com o que é hoje. A história nos diz que a Terra teria sido ligeiramente mais quente do que nos tempos modernos, mas apenas por um pouquinho. O assentamento viveria principalmente à base de peixes e outras formas de vida marinha, e eles trocariam dentes de morsas por bens ou serviços por serem altamente valiosos. Não sabemos muito com certeza, mas é possível que os vikings tenham abandonado a Groenlândia quando uma curta era do gelo atingiu a área no século XIV. Eles podem não ter conseguido resistir ao frio e foram forçados a voltar para a Europa para sobreviver. Outra teoria pode ser que uma praga ou doença varreu a área e ameaçou a vida da maioria dos vikings. A peste negra varreu a Islândia entre 1408 e 1414, então é possível que tenha chegado à Groenlândia também, forçando os vikings a abandonar seus postos e partir para pastagens mais verdes. Muito obrigado por assistir! Certifique-se de deixar o gostei e tocar o sino para ativar as notificações para mais vídeos.